lance do Nenê no último jogo? Porra, vai cara, tomar jogada penteou foda, dentro não sei o que da lá, pequena pô. área, mano. Penteou a bola dentro da pequena No área. dia anterior eu joguei uma pelada e perdi um gol igualzinho, velho. Mas a diferença é que... Sei o que o Nenê passou. Mas a diferença é que, primeiro, era futsal. Segundo, eu criei a jogada, porra. Eu driblei 2 caras, entrei na cara do gol, dei uma Mano, o penteada. cara na entrada da área chuta a bola, o Digão tirou o gol. Tá ligado, Tô bem na pelada no dia anterior. Caraca, o moleque jogou contra o Fluminense. Porra, faz o seguinte, não joga mais então. Tudo que você faz, o Fluminense... Foi muito engraçado, não, porque aconteceu isso na minha pelada. Alguém chutou e bateu no atacante. Aí eu virei pro cara que tava do meu lado, eu tava lá de fora nessa hora. Aí eu falei, pô, isso acontece direto nessa pelada, mas isso é claramente coisa de quem nunca jogou bola. O cara entrar na frente de um chute é coisa de quem não tem a noção de posicionamento. Igual ontem, pô. Aquele gol da Copa do Mundo que o Romário sai, tá ligado? Se fosse o Digão, ele ia estar assim, bola, e pum, dele, acabou. Sejam muito bem-vindos, meus consagrados e minhas consagradas, a esse programa esdrúxulo, esse programa que ninguém assiste, mas que a gente continua fazendo só porque a gente tem bebida, entendeu? Hoje, aqui, né, Hugo, estamos na companhia de quem? Theo Becker. Nossa. E ele veio no carro falando que ia fazer essa piada. Eu já comecei lá, o que eu já largo já e... Eu falei, cara, não faz isso. Assim, não perde essa maneira de fazer piada merda. Sabe qual é a parada? As pessoas da nossa idade, elas acham esse nome bizarro. Mas os Theos estão vindo aí, meu irmão. É? Ó, A nova geração de Theos vem aí pra dominar o mundo. Mas vai bater de frente com a do Enzo? Como é que Era vai isso que eu ia ser? perguntar. Já dominou, né? O Zenzo, Não, mas a próxima. O Zenzo ficou só no cantinho do parquinho. Os Theos estão dominando a porra toda. Dá licença, sai o Zenzo aí que agora vamos entrar Agora os é o Theos Theo. aqui. Tarará. Bom, galera, dá um recado da gente que tem que fazer primeiro antes de começar a entrevista. Rapaziada, já fazer aquele esqueminha já básico. Se inscreve no canal, já curte, deixa aquele like maroto e tem as nossas redes sociais também. Vai estar aparecendo aqui embaixo. É isso aí. E logo depois dela, quando acabar de aparecer, aparece a do Theo também, que é principalmente no Twitter. Deixa de seguir o cara lá, que o cara é brabo demais. brabo mesmo. Vou falar sobre ele vai falar sobre ele também. O Hugo vai falar sobre ele, a gente vai falar sobre futebol. É isso. Esse canal é pra isso, né? Então, antes de começar a nossa entrevista, chama a vinheta pra gente aí. Roda a vinheta. Porra, inovador, moleque. Inovador. Vinheta, por favor, treinando diretor. aqui. Então é isso aí, rapaziada, dando prosseguimento aí a nossa entrevista. Grande Theo aqui, Benjamin, cara, pô, influente aí no Twitter, manja tudo de tática, de futebol, ele dá aula, Só tem uma né, página que não gosta Pô, dele, fechou. né? Mas tudo bem. Então, Theo, e rapaziada aí de casa, nesse primeiro bloco a gente vai fazer umas perguntas aí pra ele, sabatinazinha. sabatina, né? Toque, passa, bom. e aí, Vai tranquilidade. falar que esse é irmão dele. Não, desculpa, não resisti, muito ruim. Aí, tu Muito já ruim. entrou. É outra parada, cara. Mas é isso aí, vamos só fazer um brinde que eu senti falta aqui? Tradicional. Ela tomando vodka pura. A gravação é 9 horas da manhã, tá? Bom, pra você que não sabe, você que não conhece o Theo, já falei que a rede social dele apareceu antes da vinheta. E aparece agora também, o diretor coloca ali, se pode pra colocar lá, não tem problema não. Theo, a entrevista é liberada pra falar palavrão se quiser. Ótimo. Ninguém assiste, mas também se assistir também, foda-se. Tá bom. Entendeu? E pra você que não sabe, o Theo, ele é engenheiro por formação, certo? E Certo. empreendedor. O cara, eu estudei, tá? Eu estudei o cara. Pô, estudou mesmo, que essa aí é a minha mini bio em algum Então, evento. eu achei em 3 sites diferentes a mini bio com a mesma coisa. É porque um copia do outro. Trabalhou por 3 anos na empresa Benfeitoria, onde esteve frente a diversas iniciativas como o Rio Mais, recorrente à plataforma de financiamento coletivo que hoje se chama Somos um Bando, não é isso? Hoje eu trabalhava na Benfeitoria, que é uma plataforma, e aí hoje eu trabalho como consultor de financiamento coletivo. Irmão, consultor. No bando, né? Então eu faço parte de um bando que trabalha a serviço do financiamento coletivo no Brasil. Exatamente. Em 2016 ele foi coordenador da campanha eleitoral de financiamento coletivo do deputado federal Marcelo Freixo para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um histórico positivo no currículo do Theo. Não sei se ele se orgulha disso, mas a gente ficou feliz. Foi uma baita campanha, foi a maior campanha de financiamento político da história do Brasil. Eu, inclusive, contribuí na época. Eu que bom, Eu irado. recebo todo e-mail, sempre vem no e-mail para contribuir, eu perco uma farpelinha lá. E hoje, como vocês sabem, ele acabou de falar, trabalha como consultor de financiamento coletivo. Entendeu? Ele também é um colunista lá no Mundo Rubro Negro. Pra quem não sabe, apareceu o site aqui embaixo do Mundo Rubro Negro. E se você quiser, pode financiar os caras também. Também, catarse.me/MRN.
O editor vai tentar decifrar o que ele falou e vai colocar o link lá. catarse.me/MRN. É porque o editor é meio burro. Catarse é pra colocar com 2 S, Não, um S. é nada disso. Aí tu procura lá. Não tem erro não. Se vira lá, se Que vira aí lá. você pode apoiar mensalmente o Mundo Rubro Negro, que é o projeto do Diogo Almeida, que o cara merece, é um projeto muito sério, vale a pena acompanhar. Exatamente. E pra quem quiser acompanhar a análise do Theo, pode ser pelo Mundo Rubro Negro ou pode ser também pelo Twitter, onde ele faz análises exclusivas e sem clubismo, táticas do Flamengo e outros clubes também, como o Fluminense, que ele postou essa semana lá sobre o caso entre Porto e Fluminense atualmente vivido. Ninguém quer saber de Fluminense, não. Vamos seguir o jogo aqui. Vamos seguir o jogo, então começa você fazendo Então é isso as aí. perguntas. Já que eu falei a beça aqui, eu estudei o cara, eu queria mostrar que eu estudei o cara. Exatamente. Virei um big fã. Exatamente. Então, Theo, pra gente começar aí nossa resenha, fala aí um pouquinho pra gente quem é o Theo Benjamin. Depois de eu ter falado tudo. Né? Não, cara, eu acho... Porra, quem é Theo Benjamin? Cara, eu sou um cara muito interessado por estudar, por entender as coisas. Então, eu estudei engenharia, né? Me formei em engenharia. E aí as pessoas muitas vezes falam, pô, mas tu estudou engenharia e fala de futebol, não tem nada a ver. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver, sim, sabe? Eu aprendi muito sobre pensamento complexo, sobre abstração na engenharia e eu uso muito isso para entender o futebol. Então essa é a minha grande onda da vida, eu acho que é entender como as coisas acontecem. E eu passei a ver o futebol muito dessa forma, então as pessoas ficam falando, mas quando você tá analisando é diferente de quando você tá torcendo. Cara, eu tô o tempo inteiro perguntando o que tá acontecendo no jogo, porque é a forma como eu assisto futebol mesmo, assim. Minha forma natural de ver o jogo é essa. O tempo inteiro perguntando o que tá acontecendo, o que pode acontecer. E aí comecei a escrever sobre futebol, tem uns 3 anos que eu comecei a fazer isso um pouco mais seriamente ali no Mundo Rubro Negro, só que muito esporadicamente, né? Então eu escrevia um texto hoje, outro daqui a 2 semanas, outro daqui a 3 meses. Enfim, escrevia de vez em quando eu podia. E aí tem uns 3 meses, pouco depois da chegada do Jorge Jesus ali, no meio da Copa América, eu comecei a escrever um pouco mais sério, assim, no Twitter. E aí, desde Mas então... tu decidiu escrever por causa do Jorge Jesus, estilo de jogo, essas coisas? Não, eu tava com um pouquinho mais de tempo no trabalho. Literalmente, cara, eu fui viajar... Tava suave. Eu fui viajar pra Búzios no final de semana com a minha namorada e aí tava com uma semana tranquila de trabalho. Aí tava conversando com ela sobre essa parada de futebol e tal. Ela falou, não, foca nisso, pô. Tenta dar uma bombada no Twitter, ver o que vai dar. E aí, Dito e feito. É. Bombou no Twitter. E aí A sempre galera que é gostou, né, de muito futebol, e aí só sempre atrelou, gostei. né? Eu comecei a gostar de futebol com 8 anos de idade. Eu fui uma criança meio... Eu não gostava de futebol quando eu era molequinho. Aí comecei a gostar com 8 anos, então eu era muito ruim, né? Porque eu não tinha jogado bola quando eu era criança. Então, Perdeu eu me essa... desenvolvi. Perdeu o desenvolvimento. Essa fraldinha, né? Mas não, tem muito jogador que perdeu e é profissional hoje em dia e aprendeu até hoje. E aí, enfim, sempre gostei muito, né? Era meio torcedor fanático. Entendi. Theo, segunda pergunta. O que te fez Flamengo? Eu nasci em Flamengo, né? Isso Eu- vou te amar. Sei lá, eu gosto dessa narrativa, assim, eu acredito nessa história de que o Flamengo me escolheu mais do que eu escolhi o Flamengo. Mas meu pai é Flamengo. Essa foi a melhor frase que eu já ouvi Que bonito. sobre ser flamenguista. Eu gosto dessa ideia, assim, eu acho que ela é verdadeira em muitas medidas. Mas meu pai é Flamengo, meus tios são Flamengo, minha mãe é Flamengo. A família por parte de mãe é tricolor, Totalmente errado, né? mas a minha mãe especificamente é Flamengo, os irmãos dela são todos Fluminense. E sei lá, cara, eu acho que eu não me lembro de não ser Flamengo, entendeu? Então é difícil Não sabe fazer como é essa que era a escolha. vida antes do Flamengo, né? Então é difícil falar de uma escolha, o que me fez ser Flamengo. Pô, o Fla-Fluzinho em casa, então, deve ser brabo, né? Mais ou menos, É, porque quando eu era criança, sim, porque meus primos eram tricolores, e aí teve um verão que a gente passou junto, viajando, e aí eu voltei desse verão falando que eu era Fla-Flu agora. Aí, Como assim, velho? cara, durou uns 3 dias, eu tinha 18 anos de idade. O Fluminense já te decepcionou. Eu tinha 18 anos de idade. Deixa pra porra falar, Meu primo deve ser uns 9 meses mais velho que eu, então eu queria agradar ele e tal. E aí. Mas de boa, sempre foi de boa. A gente não tinha muita rivalidade, assim, nesse sentido. Então, vamos lá. Seguindo essa vibe aí do Mengão, qual o melhor e o pior Flamengo que você já viu jogar? Caraca, bicho. Pode falar o ano, né? Que é Sim, assim, claro.
2005 acho que foi o pior. Cara, todos os flamenguistas que vêm aqui no 2005. Ah, irmão. Sabe quem fez essa pergunta? Adivinha quem fez 2005 Foi o Vascaíno. é O foda, nosso mano. diretor de hoje é o Gustavo. E foi ele Eu me lembro. o dono dessa pergunta. Cara, eu me lembro, meu grupo de amigos na escola, a maioria não gostava tanto de futebol. Gostava, assim, a gente jogava bola, mas não era torcedor de estádio e tal. Tinha um ou dois que eram. E aí, em 2004, eu tava no segundo ano da escola, a gente conheceu uma galera de outra escola que era muito fanática. E a gente criou meio que ali um subgrupo, que era a galera que gostava muito de futebol. Entendi. E eu lembro, dezembro de 2004, a gente conversando na casa desse meu camarada. E até hoje a gente lembra desse dia como a grande conversa de futebol. Que a gente ficou, sei lá, umas 10 horas falando de futebol. cara? Era eu, um tricolor, um São Paulino e um botafoguense. E eu lembro dessa parte da conversa que foi assim, a gente falando, cara, 2004, pô, foi perrengue pro Flamengo. Mas 2005 não tem ninguém, meu irmão. Tipo, 2004 tinha Ibson, tinha Felipe, tinha, porra, bem ou mal, Jeanzinho. A gente ali... Essa conversa deve ter sido início de 2005, que já tinha virado ano, já era um novo elenco. Meu irmão, a gente se olhando assim, falando, cara, Esse ano vai ser desesperador. ninguém, mano. Aí quando o Flamengo entrou em campo, eu vi a escalação e o ataque era Josafá e Felipe Gabriel. Eu falei, caralho, brother. Isso aí é Fudeu, bravo. fudeu. Então esse eu acho que foi o pior. Era de chorar, né? Não, esse foi difícil mesmo. O melhor, cara, o melhor Flamengo que eu já vi, eu gostaria muito de dizer que é esse, tá? É o atual, 2019. Mas não quer se precipitar. Mas, por enquanto, vamos com calma, eu acho que eu vi mesmo, que eu acompanhei, ou foi o de 96, campeão carioca invicto, que foi o time que me fez me apaixonar pelo Flamengo, ou o de 2009. Eu acho que o time de 2009 é muito subestimado, assim. Foi muito subestimado. O time, né? O elenco era realmente muito ruim, né? Você saiu o pé, já trava o Gil. Não, era uma Não, discrepância. era uma o time era só titular. Mas bom o era time, só mas titular. o time Elenco, titular não era tinha muito elenco. bom, cara. Muito bom mesmo, assim. Eu acho que é subestimado até hoje. O pessoal fala muito, por exemplo, o time de hoje. Cara, tem muitos caras de 2009 que jogariam no time de hoje. Então, eu acho que o 2009 foi o melhor Mas Flamengo. eu acho que o que ajudou também é que o time encaixou, tá ligado? Não, encaixou, porque poderia claro. muito fácil não Claro, encaixar claro. e vocês não iam lembrar. É, com Não certeza. Só por causa do título, mas o time encaixou de uma Com forma. certeza, muito- encaixou, realmente. Assim, por exemplo, eu falo isso em relação ao Álvaro, Angelinho, acho que é uma zaga que poderia ter sido qualquer coisa. Sim. Mas, cara, Leonardo Moura no auge era um baita lateral. O Maldonado era um monstro no meio campo. Maldonado, saudade. O Ayrton com 19, 20 anos, cara, era muito bom volante. O Pet era um craque, o Adriano era um monstro. O Williams era muito bom jogador, cara. Foi um Cara, jogador era estragado, mas era bizarro, muito bom jogador. É, Neto, que depois de 2009 ele até deu uma caída, né? Pô, ele começou a diminuir, meio que perder o futebol, vamos dizer assim, que a galera Pô. falava, porque no ano anterior, em 2009, era ele na cabeça de área soberano. incontestável. Era tipo o Cuejá nesse ano. Cara, o Williams entrou em 2010 de chuteira branca. Aí ele foi vendido pra Udinese e botou uma lente verde. Aí, meu irmão. Cara, Foi aí que as coisas começaram a pode dar ver errado. a foto dele, a foto oficial dele no site da Udinese, ele tem olho verde. Caraca. Pô, coisa maluca. Preferências. Enfim, aí ele se perdeu um pouquinho na carreira e acho que nunca mais deu certo. Existiu algum jogo, lance ou gol que você analisou e teve dificuldade para desenvolver e explicar? Se sim, qual foi? Cara, muitos jogos. Eu já teve jogo que eu analisei e não postei. E que tu olhou assim e falou, meu irmão, impossível. Já teve jogo que eu analisei e falei, pô, tipo, escrevi assim e falei, cara, tá fraco, assim, Mas o que você achou fraco? O teu desenvolvimento ou o jogo que não te ajudou? Os as dois? duas coisas, depende, né? Já teve, enfim, as duas situações. Eu gosto de escrever, as pessoas me falam, né? Ah, você só escreve sobre Flamengo? Não, eu escrevo sobre futebol. Mas eu escrevo sobre coisas... Acontece. Eu escrevo sobre coisas que eu pesquiso. Eu só gosto de falar sobre coisas que eu tenho profundidade pra falar. Você sabe. Né? Então por isso que eu escrevo 90% do tempo sobre o Flamengo, que é o clube que eu acompanho, enfim, o time que eu assisto todos os jogos e tal. Então eu às vezes tenho dificuldade de analisar, por exemplo, se eu assistir um jogo do Bahia, eu tenho dificuldade de analisar o Bahia porque fica fora do contexto, sabe? Eu não gosto de sabe o assistir retrospecto. mais jogos, eu gosto de entender as características dos jogadores, por que eles estão se comportando de tal forma. Então sim, cara, um jogo recente que eu achei muito difícil de analisar
eu não analisei porque eu não tive tempo mesmo, eu não escrevi sobre esse jogo, mas foi Flamengo e Bahia. Eu acho um jogo muito... Pra mim, a análise daquele jogo é o impacto que o gol tem no futebol. Porque às vezes a gente subestima, né? A gente acha que o jogo tá rolando, acontece um gol e o jogo continua rolando. Cara, o gol muda tudo no jogo. E eu acho que esse jogo foi muito sobre isso, assim. O jogo tava equilibrado, o Flamengo jogando mal, muito mal, mas o Bahia não tava muito pressionando, não tava dominando. Fez um gol, enfim, meio achado, num momento que o Flamengo ainda tava ajustando ali aquela linha alta, aquela linha de impedimento. Até hoje existe dúvida se estava impedido ou não, porque, e aí é uma tecla que eu sempre bato, falta transparência nesse processo do VAR. Os caras não mostraram até hoje a imagem do software. Então, em tese vai começar a mostrar. Pois é. Tô esperando, mas isso pra mim não resolve nada. Até o dia que mostrar eu vou bater nessa tecla, entendeu? E esse gol muda o jogo. E aí depois tem a pichotada do Diego Alves que decide o jogo, basicamente. Então eu acho a análise desse jogo muito difícil de ser feita, assim. Tanto a análise individual quanto a análise coletiva do jogo em si. Sobre um lance específico... não sei se tem um lance que é mais difícil ou que eu não consegui analisar, mas tem alguns lances que você descobre umas coisas, assim, que é muito legal. Tem uns lances que você tá analisando e você fala, caralho, mano, rolou essa parada aqui que sabe? Tipo, tem uma coisa aqui que ninguém percebeu. Por isso, não era pra prestar por isso atenção, que e aí todo mundo faz te acha diferença, muito foda, entendeu? porque... Por isso todo mundo te acha muito foda, porque tu consegue... Sai da casinha, né? Cara, acho que não vai ficar tanto não. Por isso que a galera te acha muito foda, porque tu consegue tirar umas paradas que... Foi o que eu falei antes da gravação. A gente começa a ler, e aí começa a lembrar do jogo, fala assim, caralho, mano, como é que eu não percebi essa porra? Ou para e vê o lance, né? Ou então em procura na questão, internet o lance, isso. Aí Sim. olha e fala assim, é mesmo, o cara movimentou pra lá e tal. São coisas muito importantes que a gente, como torcedor vibrando, a gente acaba não percebendo. Eu gosto muito de analisar lances que não foram gol, né? Ou até... Eu sempre falo que pra analisar o ataque de um time, é melhor não analisar os gols, é melhor analisar... Porque é isso, o gol às vezes é um acaso, entendeu? Às vezes eu acho mais o resultado daquilo ali... É isso, aí o gol saiu num contra-ataque, aí você fala, o time contra-ataca muito bem. Cara, foi o único contra-ataque do jogo, na verdade o time tava atacando de uma outra forma, tem 1000 padrões a serem analisados, mas o gol acabou saindo de uma forma. Então o gol é quase, enfim, coincidência, né? Você ficar só analisando os gols ou as chances de perigo. Então eu gosto muito de analisar assim, lances que não deram em nada, será que eles poderiam ter dado em alguma coisa? Porque, às vezes, cara, o futebol é muito detalhe. Pega, por exemplo, o gol que o Flamengo tomou do Atlético Paranaense aqui no Maracanã, né? Que foi eliminado, né? Da Copa do Brasil. Se tem uma falta no meio daquela jogada, ninguém ia falar, porra, o Flamengo matou um ataque promissor. Isso é uma falta normal. O jogo seguiu, beleza, tudo bem. Só porque não teve uma falta, ou se a defesa estivesse um pouquinho mais adiantada, ou se o outro volante estivesse um pouquinho mais recuado, não ia acontecer nada naquele lance. Mas foi o lance que decidiu uma classificação. Então, às vezes, o Atlético tem isso. não teve muitos lances. Às vezes, por exemplo, a análise que eu fiz da defesa do Inter é sobre isso, cara. Lances que não estão acontecendo nada. A bola tá no meio campo, mas tem um latifúndio ali pra alguém atacar aquele espaço entre os dois zagueiros. E meio que você começa a ver essas situações ser repetidas, Exatamente. então tu Aí vê um padrão. Exatamente. Quando E elas os se dois repetem... zagueiros do Inter são lentos. Aí você fala, quando elas se repetem, você fala, tem alguma coisa aqui pra ser explorada, sabe? Tem um padrão aqui, mesmo que os gols não saiam assim. Uma análise, eu fiquei particularmente feliz com a análise do jogo contra o Palmeiras, né? Porque acho que é um jogo que todo mundo falou sobre esse jogo. E aí eu tentei pegar alguns ângulos menos óbvios. E tem uma parte da análise que eu gosto muito, assim, que me deu muito prazer, que é quando eu falo sobre as coberturas do Arão entre o zagueiro e o lateral, né? Eu vi. E aí o Arão sempre ocupando esse espaço aqui quando alguém infiltra. Mas aí eu mostro 3 lances e o quarto lance é um lance em que a zaga sai fazendo ali E o Arão vai embora. e ele passa e deixa todo mundo em condição. Sim. Cara, isso é um detalhe do detalhe. A bola nem foi pra lá, na Mas verdade. se fosse. Mas é um detalhe do detalhe Se que se a fosse. bola fosse lá era gol do Palmeiras. Inclusive- Pode corrigir esse comportamento ou perceber isso só depois que o cara lançou e foi gol. Sim. Você tem que perceber antes do adversário perceber, né? Sim. Tipo, aconteceu uma vez e o adversário não aproveitou. Aconteceu a segunda, o adversário não aproveitou. Aconteceu a terceira, o adversário não aproveitou. A gente tem que estar olhando pra isso de qualquer maneira, né? Então eu gosto muito de perceber esses detalhes, assim. E às vezes é um pouco mais difícil, realmente. Mas, sei lá, não sei. Não lembro de um lance específico que tenha sido mais difícil de
de analisar. Assim. Bem, já que a gente tá esquentando, né, os motores aí, já que você é um grande analista de táticas, cante uma jogada com Muralha, Fraus, Márcio Araújo, Pará e Dimba. Como é que é isso? É isso. Muralha, Frauches, Aham. Márcio Araújo, Pará e Dimba. Como Aí. se desenvolve uma jogada com esses caras? Como é que funcionaria aí? É uma jogada desses caras ou uma jogada contra esses caras? Não, mas mais fácil contra. À vontade, mas à vontade, porque assim, pois é. atacando, Pois é. Começa com o Dimba perdendo um gol, aí tem um contra-ataque. Acho que é meio isso, cara. Na verdade, acho que é o seguinte, é um tiro de meta que o Muralha bate pra frente, a bola muito alta. O Dimba trava o zagueiro aqui, vai fazer o pivô, a bola bate no peito dele, respinga lá no meio campo. Aí sai o contra-ataque. Você em casa vai imaginando aí a jogada. Sai o contra-ataque. O Márcio Araújo, que tava fazendo a ultrapassagem pra lá, já tá voltando que nem um maluco correndo pra lá. Quando ele vai chegar pra fazer a cobertura, o cara passa, o Frausch saiu pra deixar impedimento, mas o Pará deu condição. E aí, o Pará entrou dando condição, o cara entrou cara a cara. Mas aí, meu irmão, no cara a cara o Muralha é bom, o Muralha defende. Pulou pro lado que ele sabe, né? Não é pênalti, se fosse se a bola parasse na marca do pênalti, ele já ia pra Sério, eu falava isso sobre o Muralha quando ele chegou no Flamengo até, que ele no 1x1 ele era bom, por isso que a galera achava que ele era bom no Figueirense. Não é porque ele era bom, é porque ele era bom na coisa que mais chama atenção. É que nem zagueiro que sabe se antecipar. Todo mundo, o zagueiro pode ser ruim em tudo, mas ele é bom em antecipação, todo mundo, caralho, olha esse cara, mano. É o cara que ganha O cara todas se no antecipa, alto. entendeu? O goleiro que tá sempre mal posicionado, mas tem reflexo. Porra, só defesa bonita. Cara, eu prefiro o Jefferson, que tá sempre bem posicionado, faz assim. Sabe, pega. Fácil, que não tem trabalho. Então o Muralha, ele era ruim na saída de gol, ruim com a bola, ruim no chute de longe, ruim pelo alto. Mas ele era bom no 1 contra 1. E 1 contra 1 do goleiro chama muita atenção. Então, por exemplo, aquele Flamengo e Palmeiras, que foi 1x1, o Gabriel Jesus sai na cara do gol contra ele, 1 contra 1, o Muralha sai e fecha o gol. Pá, perdeu, beleza. Aí daqui a pouco o Gabriel Jesus pega na entrada da área, dá um chute de fora. Pô, e a bola passou de novo. Por que ela podia passar? Mas o Muralha não vai pegar nunca aquilo ali. Então vamos lá, fazendo aí mais algumas suposições. O Flamengo vai jogar a final da Libertadores e Jorge Jesus saiu do time. Vamos supor, teve problema pessoal, pediu desligamento. Que técnico você escolheria para comandar o time na final? Entre esses daqui: Cristóvão Borges, Zé Ricardo ou Marcelo Oliveira? Eu gosto que a gente só dá aquelas posições com coisas boas. A gente bota você pra... Eu acho que vai ser a resposta dele, eu acho. Ó, pode ser a semifinal da Libertadores, porque eu não falo de final antes de Então, passar tá. da semifinal. Vamos te dar sua Tá, coletiva. mas aí é o segundo jogo, então... Tudo bem, o último jogo pode ser o jogo da vida, pode ser o que você quiser, mas eu não falo de final antes de ganhar a Tá, semifinal. tudo bem, Entendi, vamos Mas respeitar. Vamos te eu dar não sua tenho a menor coletiva. dúvida. Zé Ricardo. Sabia. Entre Zé os Ricardo, três, o cara. Ricardo é melhor. Zé Ricardo, assim, Zé Ricardo errou muito no Flamengo. Muito. Acho que se eu fosse dar uma nota geral pro trabalho dele, seria uma nota ruim. Mas ele teve momentos muito bons também no Flamengo, cara. O começo do trabalho foi muito ruim, o final foi muito ruim, mas o meio do trabalho foi bom. E, porra, Cristóvão só viria se o Rodrigo Caetano estivesse aqui. Sabe que o Rodrigo Caetano é o único diretor de futebol que já deu emprego pro Cristóvão. Ele nunca treinou um time que não tinha o Rodrigo Caetano. É mesmo? Vasco, Caraca, Fica Fluminense. aí pra você o dado do torcedor. Vasco, Fluminense, Não sabia, Flamengo. curiosidade. Quando ele treinou agora os que você tá três, falando, eu tô... Vasco, Rodrigo Flamengo, Fluminense. O Rodrigo Caetano tava no só não Flu. foi pro Inter, né? Porque É, tem o Odaí lá. Foi ainda, mas... Ele treinou o Bahia. Ah, não, Bahia, sei lá, mas enfim, nos Foi a três grandes do projeção Rio, dele. ele só que foram os três maiores clubes que ele treinou, ele tava lá quando o Rodrigo Caetano tava. Não tinha parado. Então, Brother, que... Aí. É. E engraçado que sempre o começo importantíssimos. dele de trabalho era sempre bom. Tu fala, caraca aí. Não, caô. No Fluminense e no Vasco. No Flamengo não foi bom, Na moral, não, cara. quando anunciaram lá... Ele não No Flamengo iludiu a foi gente bom, no não. começo? Não, eu mas, acho ó, que mas eu acho falando que a sério. pior, assim, a pior contratação é o senhor Valdemar. Aí a redação da torcida foi absurda. A segunda pior foi o Cristóvão. Novo técnico Flamengo é o Cristóvão. Cara, a galera lendo aquilo ali, É, foi difícil, né? meu irmão, Mas, cara, assim... Tipo eu lendo que o Oswaldo vinha. Mas sendo muito sincero, cara, falando sério agora, é óbvio que aqui a gente tá na zoeira e tal.
É difícil pra caralho ser treinador de futebol, Não, a mano. gente sabe Difícil pra disso. caralho. É muito fácil a gente falar do que futebol é. é imediatista. Assim, só do cara chegar onde ele chegou, tem o maior respeito por todos esses caras aí. Pô, Marcelo Oliveira é bicampeão brasileiro Sim, pelo com Cruzeiro. certeza, a gente esquece O maior dessas respeito coisas pelo mesmo. cara. Tenho o maior respeito pelo Cristóvão também. Fico brincando nessa história do Rodrigo Caetano porque realmente é engraçado. Aham. Realmente é curioso um diretor de futebol gostar tanto de um treinador que não entregou resultados para esse diretor de futebol. exato. Entendeu? E em nenhum das oportunidades que engraçado. teve. Exato. Então, torcedor do Inter aí, ó, fica de olho, se o Daí cair, Já fica de sabe, olho né? que já sabe o novo que Cristóvão vem aí. técnico, o novo técnico do Inter é Cristóvão Borges, né? Que assim, ó. Agora chegou a pergunta que o Gustavo tanto ansiava. Vai. Faça uma análise de uma situação hipotética. É sempre assim, a Tá gente bom. jogando coisas Aham, fáceis, claro. entendeu? Claro. Final da Copa do Brasil, Flamengo versus algum time mineiro. Sim, Tá bom. hipoteticamente falando. Disputa de pênaltis. Tá bom. Aí o goleiro do Flamengo resolve premeditadamente pular sempre pra direita. Tá. Beleza? O que você acha dessa tática? Cara, É hipotético. cara. Não que Então, deixa eu falar uma coisa. jogando assim. Deixa eu falar uma coisa. Pensando, pô, final Copa do Brasil. Hipoteticamente, eu tenho um amigo Ah. que toda disputa de pênalti ele falava assim, irmão, se eu sou goleiro, escolho um lado só e pulo toda pra mesmo lado. Mas isso, a gente já escutou muito de, pô, peladinha. Cara, tá de sacanagem, irmão. Tá de sacanagem. Eu acho assim, disputa de pênalti disputa de pênalti é um jogo psicológico, tá? Eu até escrevi um texto sobre isso no Twitter, né? Foi um dos textos que bombou, foi sobre isso. Que foi logo depois que o Flamengo caiu nos pênaltis pro Atlético Paranaense, eu fiz um texto sobre a disputa psicológica. Então acho que toda a estratégia do goleiro tem que botar uma pressão no atacante. Irmão, se ele pula 4 pra direita e a última ele pula pra esquerda, sei lá. Entendeu? Mas ele pula de uma maneira. Não é só pular pra direita. É a maneira como ele pula pra direita. É tão ridícula, cara. É tão absurda. Porque o Muralha, ele tem. Ele Não, tinha mas até então uma estatística. não, é só hipotético. Não, esse goleiro hipotético. Esse goleiro hipotético que você tá, apelidou de isso aí. Muralha. Não, deixa eu. Fantasia aí. Deixa eu botar mais uma sugestão pra esse goleiro hipotético. Digamos que esse goleiro hipotético, ele tenha chegado nesse jogo com, acho que foram, sei lá, 20 e tantas cobranças contra ele na carreira, e ele pulou pro lado errado em 19, assim, em 96%. Cara, ele seria melhor pegador de pênalti se ele jogasse uma moeda pra cima e escolhesse o lado. só jogar Ele pra teria aquele- mais pra aquele chance lado. de pular pro lado. Ele tem uma leitura muito ruim do lance. Então não é só a estratégia de pular pra um lado só. É a forma como essa estratégia é implementada. E eu acho a estratégia muito ruim, tá? Só a estratégia em si eu já acho muito ruim. Agora, daquela forma, cara, é patético. Cara, mas eu acho que assim, ele também triste. treina, tem toda uma assessoria ali por trás, né? O preparador de goleiros. Chegaram a botar Não é o possível, emprego como do assim, treinador de cara? goleiros Não. em xeque aí na. Como assim, por mais que ele na fale, não, época, eu faço assim, a minha torcida. técnica bata no peito, pô, como é que eu aceito? Não, não existe. O cara tem que que saber. trabalhe dessa tem que forma. saber como os caras batem, entendeu? Tem que Claro, estudar, todo tem que ter uma estudo, o estratégia. futebol é e- hoje, pô. Enfim, essa estratégia realmente eu acho tão básica, sabe? Tão simplória que, sei lá, em 1930 talvez fosse uma estratégia bacana. Hoje, Gostou, Hoje- Gustavo, da resposta aí? Satisfeito? mas assim, tomara que isso não aconteça. Não, isso né? acontece. Imagina isso Hipoteticamente. acontecer, que você fala, bizarro, né? Final de não. Copa do Brasil, você ser obrigado a ver isso. Realmente. Realmente. Bom, visto que você anteriormente falou que não gosta de falar de final, talvez você também não responda essa pergunta. Porém, Vai. sou obrigado a fazer porque né, eu sou pago pra isso. Tá na pauta, tá na pauta. Como você imagina que vai ser a decisão da Libertadores caso o Flamengo passe do Grêmio? Pô, não sei nem contra quem vai ser, mano. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas Como é que tem você os acha que vai dois ser aí, o... mas analisando Então as vamos duas ser um equipes, pouquinho mais né? específico, assim, tirando Sim, tá. a responsa dele de falar de jogo Não ou tem final. como saber. Como é que você Não, vai... mas analisando as Como é duas que você equipes acha que vai estão do ser o outro lado. torcedor? O torcedor recebendo essa informação, Tá. vendo na hora assim, puta merda, eu tô na final. O que eu acho do jogo? Eu acho que a gente vai ver então, pela primeira O cara vez... fala do jogo. Então, Não, assim, no contexto geral, né? Tô zoando. O que eu acho? Pela primeira vez a gente vai ter final única, né? Isso é novidade, cara. Os caras, a gente não sabe como é isso, a gente não conhece. A gente não sabe como é jogar uma final num estádio que metade do estádio é torcedor neutro, tá? A gente não tem esse costume, então eu acho que é muito difícil prever o que vai acontecer, tá? Eu tendo a achar que qualquer um dos quatro que passe, né? Qualquer final que aconteça, vai ser um jogo bem jogado, isso
me agrada muito, assim, porque as pessoas estão falando, né, hoje em dia no futebol brasileiro, porque pra ganhar tem que... time reativo. Você dá a bola pros outros e sai no contra-ataque, é a única forma de ganhar a Copa do Brasil, o Mano provou isso. Cara, desculpa, entendeu? Não é, os times têm que jogar futebol. E os 4 que chegaram são times que jogam futebol. Se o Flamengo passar do Grêmio, eu acho que vai ter um adversário que joga muito futebol, Propõe o jogo propõe constantemente. jogo e é mais cascudo que a gente em final de Libertadores. Os caras ali, entendeu? Já chegaram, né? Já sabem como é, jogaram ano passado, a final. Tudo bem? E inclusive já se acostumaram a jogar uma final jogo único, né? Não foi jogo único, no mas o primeiro estádio jogo tinha sido neutro empatado também. no estádio neutro. Já sabem como é essa experiência. Enfim, cara, eu acho que vai ser um jogaço, velho. Eu espero isso. E a reação da torcida, eu acho que não se anda no Rio de Janeiro nesse Não vai. acho Cara, que mas vai eu acho ser que- uma coisa alucinante. Bom, fechamos aqui nosso primeiro quadro da sabatina e vamos ao segundo bloco, por gentileza, a vinheta, por favor. Rapaziada, o segundo bloco agora é o nome Quem Sabe Sou Eu, como eu tinha te explicado já fora das câmeras. pra Explicou ficar- mais ou menos, tá? Mais ou menos. Pra você que tá chegando agora no nosso canal, assim como o Theo, o quadro Quem Sabe Sou Eu, o convidado vai escolher apenas uma das opções que a gente vai oferecer a ele, dentro das que a gente formulou aí nessa semana maravilhosa. Já deu pra perceber que vocês são bons de formular hipóteses. Né? Coisas Porque, pô, hipotéticas. analisar algumas coisas que já passaram Claro, é mais não, tranquilo. Tá né? fora do nosso escopo, tá fora do nosso escopo. Maravilhoso. Então, primeira, falta direta ou jogada ensaiada? Pô, depende de onde há falta, mas... no geral, o assim, quadro no geral. é Jogar ensaio, jogar ensaio. escolha, Jogar ensaio. jogada ensaiada. Jogar ensaio. Beleza. Então, pênalti para o Diego ou falta para o Pet? Se eu puder escolher uma situação no jogo, depende de onde há falta, não, tô Não. zoando. Pô, pênalti, mano. Penal é Pênalti, Diego bater? Pênalti é pênalti. Não Ok. tem... Mas mais pro chance, Diego, mais chance de gol, mais chance de gol. É direto. né? Agora, mais Uma divertido, falta- Mas olha mais, só. mais emocionante foi uma falta do pé. Escanteio curto ou lateral na área? Puta que pariu. Essa daí é mano. difícil. Essa é difícil. Essa, não, é sério, eu acho essa, mais quando eu li, eu falei complicada. assim, brother, nem eu sei responder, porque eu Não. odeio os dois. Não, essa daí é, tipo, Caralho, mano. Duas jogadas em fundamento. Escanteio curto. Papai Joel ou Pofechou Luxemburgo? Luxemburgo. Botinelli ou Lucas Mugni? Botinelli. Botinelli. Botinelli com certeza, Essa meu é irmão. muito fácil, essa é muito Com fácil. certeza. Eu li, eu também já tinha escolhido o Botinelli já. Pô, Lucas Mugni... Aquela falta pro Fluminense. Pô, eu tava aqui tranquilão, eu ia falar que eu preferi o Lucas Moura. Exatamente. Não, Botinelli. Futebol europeu ou futebol nacional? Ai, nossa, vão brigar muito comigo. Cara, hoje futebol europeu. Entendi. Eu acho que... Assim, também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente fala futebol europeu, a gente tem acesso a várias ligas e a gente só vê a nata dessas ligas, né? Claro. Então, toda semana você tem ou um clássico inglês, ou um Bayern pegando um time bom na Alemanha, ou um clássico na Itália, enfim. Porque não E vamos aí, falar aqui do Belgão, né? acompanhando esses jogos, realmente, o nível é muito melhor. Encerrado o nosso bloco, quem sabe sou eu. E agora vamos ao segundo bloco, que é... Terceiro, né? Qual o nome dele? É, apuração. Ah, garoto. Apuração, venda da apuração, por favor. Eis as notas. Expliquei. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aí ao último bloco da nossa entrevista aqui. O quadro Apuração, como é que funciona? A gente vai jogar pra ele algumas proposições aqui e ele vai dar Algumas notas. hipóteses, né? Hipóteses, já que Tá bom. estamos cheios de. Realmente, estamos cheios de hipóteses. E aí ele vai dar uma nota de 5 a 10, explicando aí o porquê, né? 5 a 10? 5 a 10, pô. porque 0 é muito merda. Deixa eu Entendi. sentir. Sim. 0 é muito merda e a gente não quer desmoralizar a Pô, pessoa. Mas agora 5 a 5 é 10... muito merda também. Não. Mas aí você já viu a nota Aí critério de cinco, quem? é. Critério Tá de bom, quem quiser, tá bom, entendeu? Tá bom, é tipo Beleza? escola de samba. Isso Vai. aí. É, mais ou menos. Aproveitando o lugar aqui do Barosa. Vai. Então pode começar. Então é isso aí, começando aqui, Maracanã. 10, 1000. Nota 10. É, Márcio Araújo. 6,5.
Ok. Acho que ele é melhor, a galera implica muito com ele é melhor do que a galera diz, ele virou um símbolo, né, na verdade, de uma coisa. Lucas Paquetá. 10. É mesmo? Porra, mano, assim, o Paquetá, eu não acho que o Paquetá é 10 nível de jogador, né, não acho que ele vai ser titular do Real Madrid, não acho. Mas, cara, o moleque joga muita bola, é muito do bem, muito gente boa, muito profissional, muito abusado. É muito legal ver o Paquetá em campo, mano. Aquele jogo contra o Inter, ele e o Vinícius rabiscando o D'Alessandro, e o D'Alessandro ficando doido. Boladão. Cara, aquilo é muito gostoso, entendeu? É muito legal. Pô, Tirou moleque onda, que tirou A gente onda perdeu um com pouco da... o moleque tira muita onda, cara. Paquetá nota 10, porra. Aí fora que as dancinhas dele também com o Vini lá de mandando. Moleque O moleque foi rabisco, resenha, mano. O moleque foi bizarro. muito resenha. Eu achava mais brabo. Felipe Luiz acompanhando o jogador do Bahia. Essa é boa, essa é muito boa. Nota. Até ele sabe, né? Nota 5, sei lá. Foi o que deu pra fazer, né, Felipe? Naquele momento. Tava chegando agora pra Sim, gente. naquele momento. Releva, é isso. releva. Nem precisou analisar muito tempo, né? Ficou voltando o vídeo. Tudo bem, tudo bem. Então, e o Pet? Pet a nota. Vai se comprometer, hein? Não, Pô, o Pet é nota 9 também. Nota 9, né? O Pet é muito. Cara, o Pet é muito maneiro, cara. O Pet é muito legal o Pet fora de campo também. Acho que dentro de campo ele era craque, mas fora de campo eu gosto muito dele também. Gosto muito da maneira como ele se expressa e tal. Mas jogou no Vasco, né? Jogou no Flu. Tem isso. Aí, eu perde pontos. gosto quando joga esses Eu gosto que eu tenho um clubismo aí envolvido, perde entendeu? Eu pontos. também gosto. Mano Menezes. Tá, Mano Menezes. Baita treinador, inteligente pra caralho, estudioso, campeão. É o que eu falei mais cedo, né? É difícil pra caralho ser técnico, velho. A gente subestima, às vezes a gente fala, fulano só ganhou 2 campeonatos. Porra, é difícil chegar lá, mano. Ainda mais se manter, ainda mais ser campeão. Até porque pra gente falar, Então, assim, comentar de futebol é muito fácil, qualquer um pode fazer. Pois é, a gente Uma tem que ter profissão mais muito fácil é respeito. comentarista de futebol. A gente tem que ter muito respeito pelo Mano, pela história dele. Porém, eu acho que desde, vamos botar aí 2017, cara, o Mano encarnou esse personagem do retranqueiro, do time reativo, que só se defende, que senta a bunda lá atrás. E ele virou meio xiita da retranca, entendeu? Ele, virou, cara, um radical da retranca. Então, para o time do Cruzeiro, do Mano Menezes, eu dou nota 5. Mas vamos lá então, pra finalizar nossa resenha. Você, menino Theo, Sua nota. Tem que dar uma nota? Sua nota ué. pra você. Ah, sei lá, velho. Impossível, não. Dá nota pra si próprio. Não, mas não só dá. se É o autoavaliar, nosso ficar clichê de aqui do boa. nosso canal. Tá bom. Sempre termina assim, Tá sempre bom. finaliza. Cara, eu acho que eu sou um cara mais estudioso e mais esforçado do que a média, tá? Eu acho que eu sou um cara que cultivei uma como eu posso dizer, uma capacidade, enfim, de aprender sobre um assunto através de outro. Então, estudar xadrez para aprender sobre futebol, estudar programação para aprender sobre tática. Você comentou enfim. da engenharia, né, também? que acaba Exatamente. E entrelaçando. isso é uma coisa que me dá muito tesão, que eu acho muito maneira e que no final das contas eu acho que é um diferencial. Muitas vezes as pessoas ficam muito surpresas, né, quando eu escrevo sobre outros assuntos no Twitter. Enfim, escrevo sobre futebol, mas falo de pedagogia, falo de psicologia, falo de não sei o quê. As pessoas ficam, cara, de onde você tira essas paradas? Porque eu gosto de estudar assuntos diferentes e entrelaçar assuntos. Isso eu acho que é um diferencial. Eu acho que eu sou, cara, um cara totalmente comum, totalmente apaixonado por futebol como qualquer outra pessoa. Só que eu tenho um pouquinho mais de tesão de entender o jogo a fundo. Entendi. É isso. Particularidades. E a nota? Uma nota pra mim mesmo, cara. Sei lá, pô. Nota. Tranquilo, pode ser só pra ser aprovado. Nota 8. Tá bom. Nota 8. Perfeito, a média. Nota 8, tá ótimo. Então, Theo, a gente queria agradecer pra Pô, caramba a obrigado sua a você. presença, cara. Espero que você tenha curtido aí a resenha com a Obrigado. gente. Agradecer mais, irmão. Botou pra caralho, satisfação. sabe disso, Obrigado. né? Você falou que, tipo, cuidado aí pra você não ter aí, né, uma Não, surpresa foi não excelente. agradável e tudo mais. Pô, você se virando ali naquela mini escalação que a gente montou. Porra, muito bom, foi muito bom, sensacional. muito bom. Um lance com muralha, parada.
maravilhoso. Foi Só isso já maravilhoso. ganhou meu coração. Obrigado, galera. Obrigado pelo Hashtag convite. Theo Casa Comigo, me engravida. Então é isso aí. Pra finalizar, a gente queria agradecer aí ao Baródromo, que tá sempre disponibilizando Abrindo a porta pra gente. o espaço aí pra gente. É um bar Instagram aqui incrível. embaixo deles. Aqui na Lapa, você tem que conhecer tudo aqui de samba, de Samba samba enredo. enredo. Cara, é excelente, é muito bacana. O que você Até achou, eu vi Theo? que É incrível. Eu já vim Bacana, aqui uma né? ou duas Já tinha vezes à noite. Primeira vez que eu venho assim de dia e é um espaço incrível. Durante o dia, com pessoas bebendo 9 horas da manhã. É, pois é. é brincadeira, 9 horas não, já são 4 da tarde. Rapaziada, não deixa de se inscrever no canal, redes sociais, Redes sociais Facebook, aí, Instagram, Twitter, Twitter, exatamente, todas redes aí. sociais do Theo aqui. E por favor, meu amigo, dê Faça seu o jabá recado aí, aí. faça o jabá. Pessoal, obrigado pela audiência. Quer dizer, se for que ninguém assiste, então. Ele mexe e pinga, né, Se algumas al- coisas ali. Ó, então, se alguém estiver assistindo, comenta abacaxi. Tá? Se É aí que a comentar gente vai abacaxi, ver. a gente vai ver que você chegou até o final. Exatamente. Obrigado pelo convite, de verdade. É sempre bom falar de futebol, sempre bom falar de Flamengo. E a gente segue aí. Espero. O que eu sempre tenho dito para as pessoas é desfrutem desse Flamengo. Porque esse Flamengo tá jogando um futebol muito E a gente maneiro. não sabe até quando vai, Eu né? espero que traga bons frutos pra gente em termos de título, mas mesmo se não trouxer, desfrutem. Tá ótimo, É isso. tá ótimo. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, um forte abraço. Valeu!